E aí, gente, estou sumido, mas voltando ao canal para falar de uma notícia muito importante, muito bombástica, né, que a gente teve acesso, né, foi noticiado ontem, que é as acusações de abuso sexual feitas ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, e isso caiu como uma bomba, principalmente, não só na política brasileira, mas na comunidade negra, né, e aí dentro, né, dessas denúncias, dentre as vítimas, estaria também a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial. E eu queria falar um pouco sobre isso, fazer uma análise, né, como o nome do canal agora é Racialmente Falando, né, uma análise racial de tudo que isso significa, né. Então, primeiramente, antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir para as pessoas que não são inscritas no canal, gostaram do vídeo, que se inscrevam e, enfim, ajude a gente a crescer aqui no YouTube, e para as pessoas que já são inscritas e gostam do conteúdo, gostam dos vídeos, né, engajar, comentar, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Na noite de ontem, né, o Metrópolis publicou que o Silvio Almeida estava sendo acusado de abusar sexualmente de algumas mulheres, dentre elas a ministra dos Direitos da Igualdade Racial, que é a Aniele Franco, que é uma mulher negra, também assim como o Silvio Almeida, um homem negro. E isso, né, isso veio como uma bomba, assim. Eu, a princípio, eu fiquei sem saber o que pensar, assim, ainda estou, né, incrédulo, assim, né. Eu estava mais incrédulo ontem, assim, porque a gente tem uma imagem do Silvio Almeida que contradiz tudo isso, né, que vai contra essas notícias que estão saindo, né? A gente não imagina não espera também, né, que uma pessoa como ele, que inclusive, né, é ministro dos direitos humanos, né, e está ali também para defender a pauta das mulheres, né, lutar contra a violência, que a violência direcionada às mulheres, esteja envolvido nesse tipo de crime, né? E, então isso veio como uma bomba, assim, as pessoas ficaram muito desoladas e tudo. Ele rapidamente postou um vídeo repudiando as denúncias, né, dizendo que vai pedir uma investigação. Inclusive essas denúncias elas foram confirmadas pelo Me Too, né, que é uma organização que acolhe mulheres que foram vítimas de violência sexual. Eu não sei se é só de violência sexual ou de violência no geral, mas enfim. Mas o que eu acho que o que foi mais bombástico, obviamente eu estou diminuindo, né, porque as outras mulheres que denunciaram não serem famosas e tudo conhecidas, isso diminui, mas o que foi mais bombástico é o fato da Aniele Franco estar envolvida, né? E aí, a princípio, eu fiquei incrédulo sobre isso, vamos esperar, e é o que é a minha posição ainda hoje, né, que é de esperar a investigação para que a gente saiba o que de fato aconteceu. Mas, lendo, né, pesquisando mais sobre o assunto, vendo noticiários e tudo, eu tendo a achar que obviamente tem fundamento, né? E o ponto-chave disso é o silêncio da Aniele Franco, né? Porque, veja bem, se essas acusações, né, contra o Silvio Almeida fossem falsas, né, pelo menos no que se refere a Aniele Franco, ela já teria vindo a público para poder desmentir isso, né, e evitar também uma crise dentro do governo, coisa que ela não fez. Então o silêncio dela, como estão dizendo, é eloquente. Ele muito mais confirma as denúncias do que as nega. Um outro ponto também que eu acho, que eu estava pensando, é que quem apurou e noticiou isso foram jornalistas muito respeitados, né? Jornalistas com credibilidade, que é o caso do Guilherme Amado, o caso da Mônica Bergamo, que é o caso da Malu Gaspar. E essas pessoas, né, esses profissionais, não têm costume de dar barrigada, né, que é um termo que se usa no jornalismo para notícias equivocadas. Então eu acho muito difícil que essa matéria, né, que tudo que foi noticiado não tenha fundamento, assim, infelizmente, sabe? Infelizmente por vários motivos. Infelizmente porque é triste, né, ver uma mulher sofrendo violência sexual, e também é muito triste ver um cara negro, né, como o Silvio Almeida, que é referência para mim, para várias outras pessoas, envolvido nisso, né? É muito frustrante isso. E um outro ponto também é que, se essas acusações fossem falsas, né, no que se refere a Aniele Franco, ela já teria vindo desmentir, porque ela não é boba, né? Ela sabe o quanto uma acusação dessa pode causar um estrago
na carreira e na vida de um homem preto como o Silvio Almeida, né? Um homem preto, não é um homem negro somente, é um homem preto. Então, ela sabe disso, né? Ela sabe disso. Então, por isso que eu acho que o silêncio dela mais confirma do que nega as acusações. E sabendo, então parem para pensar, se fosse falso, ela sabendo de tudo isso, o que se implicaria na vida do Silvio Almeida profissional, na vida familiar dele, na vida pessoal, enfim, ela teria se pronunciado, e também sabendo que isso geraria uma crise no governo, como já está gerando, ou seja, se fossem falsas as acusações, ela já teria vindo a público para poder afastar essas duas coisas que eu falei. E tudo bem, vai se abrir uma investigação, o Silvio Almeida tem todo o direito de se defender, né, e não deve ser julgado antes, né, da conclusão das investigações, mas uma coisa é certa, né, o dano já está feito, né, o dano já está feito, sendo verdade ou não, né, no final da investigação se comprovando que não procedem as acusações, o dano já está feito, né, ele vai, infelizmente, né, ele vai carregar isso, se provado que é inocente, ele vai carregar isso pro resto da vida, e até se provado que é culpado também, né, porque quando a gente fala de ressocialização, enfim, né, se for acusado, ele deve pagar, né, por esses crimes do qual ele está sendo acusado, porém isso é uma mancha que nunca vai sair, né, para a vida dele, para a carreira dele, é extremamente lamentável. Lamentável, né, que isso tenha acontecido, e lamentável que isso tenha acontecido com uma pessoa que todos nós depositávamos tanta expectativa, né, dele galgar lugares maiores. Tem pessoas que queriam Silvio Almeida como presidente do Brasil. Eu até acho que isso é um pouco possível, assim, né? Não é impossível, mas é um pouco difícil. Mas é um cara que eu queria ver no Ministério da Justiça, por exemplo. Mas, ao que tudo indica, me parece que tem muito fundamento isso, né? Ou, enfim, a ONG também, o Instituto lá, Me Too, já, com consentimento das vítimas, né, já confirmou as denúncias e apareceram, porque esse é o movimento, né? Quando uma pessoa é acusada de assédio sexual, acontece esse movimento de aparecer outras vítimas, né? E aí alguém puxa a fila, outras pessoas vão aparecendo, porque geralmente as pessoas que são acusadas, né, de assédio sexual nunca é por uma pessoa só, né? É uma prática recorrente na vida dessa pessoa, né? E infelizmente o Silvio Almeida tá envolvido nisso, assim, tô muito estarrecido ainda, né? Sem saber. Ontem eu tava incrédulo, falei, poxa, não tô acreditando. E hoje, já lendo mais, assim, eu já tô naquela, assim, pensando que o pior vai acontecer no sentido de que ele vai deixar o ministério. Isso é uma outra coisa flagrante também, né? Isso vai acontecer, isso deve acontecer hoje, porque não faz sentido ele continuar à frente do ministério sendo investigado por assédio sexual contra uma colega, né, do governo, a Daniele Franco. Não faz sentido. Vira uma contradição, né? Vira uma contradição uma pessoa acusada de abuso sexual tá à frente do Ministério dos Direitos Humanos, né? Isso vira uma contradição. Então, mesmo que ele seja inocente, isso fique provado mais adiante, tá insustentável, né? Os adversários vão usar isso. Esse é um prato cheio para a extrema-direita, que agora vai passar a defender, né, as mulheres vítimas de abuso sexual, coisa que eles nunca importaram, mas aí para poder atacar o governo, eles vão passar, né, a se intitular como defensores, né, das mulheres que sofreram violência. Enfim, a gente sabe como é. Mas, né, o Lula agora há pouco também deu uma entrevista, né, lá em Goiânia, dizendo que não tem lugar para pessoas cometem assédio sexual dentro do ministério e tudo. Então, o que tudo indica que ele vai ser afastado, no mínimo, né? Porque eu falo no mínimo porque ele pode ser exonerado também. Independente, gente, tá? Independente se confirmarem, né, juridicamente, né, ou não. Um outro ponto que eu tenho pensado sobre isso é como é que isso vai cair para os críticos, né, para a branquitude, né, para os críticos das políticas de igualdade racial, que vai ser isso, né? Olha, é isso que dá colocar preto, criar ministério sobre diversidade, ministério sobre igualdade racial e tal. Ou seja, aquela ideia, né, aquele estereótipo, os próprios pretos não se dão bem, sabe aquela ideia? Os próprios pretos se degladiam e tudo. Então, a extrema-direita, os brancos vão usar muito isso, né? Porque envolve dois ministros negros, né? Então, podem esperar. E toda a política, não só na direita, tá, gente? Dentro da esquerda também vai ter muito, eu acredito que vai acontecer muitas situações desse tipo, né? Esse tipo de argumento e tal, vai ser recorrente,
dizendo que isso é o identitarismo, né? O identitarismo está destruindo o governo, causando crise no governo. Podem esperar, podem esperar. Então toda política que se propor, né, que leve em conta igualdade racial e coisas do tipo, né, da diversidade, vai ser contestada, lembrando desse caso. Né? E o Silvio Almeida, que é um cara brilhante, né, vai ficar marcado por isso. Ou seja, ele vai deixar de ser reconhecido, infelizmente, gente, vai deixar de ser reconhecido como... E mesmo ele estando, mesmo que ele seja inocente, tá? Vai deixar de ser conhecido como um intelectual que ele é, né, um cara do mais alto quilate, dentro da área dele, do direito, né, das discussões das ciências sociais, das relações raciais, vai deixar de ser essa referência, né, para muitos, e vai ser o cara que cometeu abuso sexual. Infelizmente, assim, né, o cara que foi acusado, né, o cara que, né, porque vocês sabem que uma acusação dessa, ela mancha muito mais e tem muito mais, ela tem muito mais aderência, né, do que as provas que provam uma inocência, né? Porque se ele for inocente, vai sair, não vai ter essa repercussão que está tendo das acusações. Né? Ele pode ir de um tempo, no ano que vem se prova que a gente não encontrou materialidade para comprovar as acusações e tudo. Ele não vai ser, tipo assim, isso vai sair, não vai ter o mesmo peso, a mesma repercussão que está tendo as acusações. Então, lamentavelmente, né, eu acho que é o fim do Silvio Almeida, pelo menos no governo, assim, na política, né, lamentavelmente, né, e aí também não posso deixar de lamentar que uma pessoa, né, como ele, né, da frente do Ministério dos Direitos Humanos esteja envolvido nesse caso, né, contra uma mulher negra. Inclusive tem acho que na matéria da Mônica Bergamo, ela fala que as outras mulheres que o denunciaram também são mulheres negras, né, não sei se todas elas, mas ela fala também são negras como a Aniele, tudo. Enfim, isso é uma contradição tremenda, né? Não tem clima para ele continuar. Então não esperem que ele vá continuar, eu não espero, acho que, né, no mais tardar, né, segunda-feira, ele já está afastado. O próprio Silvio Almeida pode pedir para ser afastado, para se defender, que eu acho que é o mais certo também. Não tem clima para ele ficar, porque qualquer coisa vai ser isso, né? O cara vai no CCJ prestar esclarecimento sobre outras coisas, né, que envolvem política pública, ele vai ser o tempo todo questionado sobre isso. O próprio Lula, estão pensando em termos de reeleição, até nas eleições municipais, isso acaba respingando, né? Então, eu não vejo outra saída que não o Silvio Almeida ser afastado, ou o próprio Silvio Almeida pedir o afastamento, que eu acho que é o que vai acontecer, assim, né? Para se defender e tal, eu acho que é o mais certo também. É o mais certo para ele também, né? Enfim, que vai buscar, né, a justiça já está fazendo isso já para se defender, para a própria Aniele também, porque ao que tudo indica, né, parece que ela está envolvida, que ela também denunciou, porque a gente tem ouvido falar também que você sabe dessas denúncias desde o ano passado, por exemplo, né, aquelas conversas de bastidores, né, e tudo, e uma outra coisa que me pegou foi isso também, por já estar em contato, já ter estado em contato com casos parecidos que não vieram a público, mas todo mundo comentava, sabe? Ah, fulano, ó, tem isso, ó, tal denúncia e tudo, mas não tinha vindo a público. Então, assim, já se sabe disso há pelo menos, né, 7 meses, né, como por exemplo, a Mônica Bergamo disse que o Silvio Almeida sabia disso há pelo menos 7 meses. Então, o próprio Lula também, aí a Janja postou uma foto, né, de apoio a Aniele Franco, que diz muita coisa. Então, como eu estava dizendo, para poder finalizar, é algo que não tem nem clima nem para a Aniele, se ele continuar, porque é o que tudo indica, né, parece que ela também o denunciou. Então, se ele continua, mesmo se defendendo, fica aquela coisa, né? Um clima muito ruim, né? Enfim, e o governo quer isso, né? O governo está querendo falar de economia, geração de emprego, crescimento do PIB, blá, blá, blá e tal, está querendo que isso seja o foco. Até pensando em reeleição em 2026, né? Que nada me tira da cabeça que o Lula vai lançar o Haddad para reeleição, se ele mesmo não concorrer. Mas, enfim, é isso, gente. Lamentavelmente, a gente sabe como é que isso pesa para a carreira de pessoas negras, né, para homens negros, enfim. Mas eu acho que, independente de se provar a inocência do Silvio Almeida ou não, ele já, para a política, ele já deu para ele, assim, sabe? Infelizmente, é um cara brilhante. Não sei, pode ser que ele consiga reverter essa situação, se ficar provada a sua inocência, deixando bem claro. Pode ser, né? Quem sabe, tudo. Mas, enfim, é lamentável, né? Não é uma coisa que a gente veio aqui falar com alegria, né? Pelo contrário, né? Muito chateado com isso, assim. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu não queria nem vir falar sobre isso. Outra pauta era da Luísa Sons, embaixadora, né, do Instituto Negras Plurais, mas eu volto aqui talvez na segunda para poder falar de tudo isso, os desdobramentos disso também.
O que até tem a ver também, né? Porque é uma acusada de racismo, e no caso da Luísa Sons, ela confessa, né? Embaixada de Estudo de Mulheres Negras, né? Não faz sentido, da mesma forma que não faz sentido para muita gente, um acusado de assédio sexual à frente do Ministério dos Direitos Humanos, né? Não pega, mesmo que ele seja inocente, gente, mesmo que seja inocente. Sabe? Acho que poderia ter apaziguado se a Aniele viesse ontem mesmo, ó, gente, é tudo mentira, isso é um absurdo e tal, aí sim, acho que voltava pano quente e tudo, ele continuaria e tal, mas como ela não veio até agora, esquece, né? Acho que já era, já tá tudo dado já, e vamos esperar os próximos capítulos, né, dessa triste novela para nós, né, como país também, como comunidade negra. Enfim, você gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar aos 4.000 inscritos, né, comenta aí, e vamos trocando ideia. Depois eu volto para comentar mais coisas, tá? Tchau, gente.